Imagina a seguinte situação: um algoritmo rodando de forma, assim, totalmente silenciosa num supercomputador do governo. E rodando 24 horas por dia, né? Exato. E aí ele decide numa fração de segundo que o comportamento de uma empresa parece suspeito. É o começo do pesadelo. Pois é. Agora imagina que os gestores dessa empresa tenham, tipo, exatamente 15 dias corridos para condensar toda a vida financeira e jurídica deles em um punhado de arquivos. Arquivos minúsculos, diga-se de passagem. Sim, arquivos que não podem passar de 25 megabytes no total. E se falharem essa missão, quase impossível, Adeus economias pessoais. Carro bloqueado, casa indo a leilão. soa muito como aquele enredo de filme distópico de ficção científica, mas é a realidade estrita do nosso sistema tributário brasileiro hoje. Certo, vamos desvendar isso. Vamos lá. Porque esse conceito básico de que abrir um CNPJ cria um escudo impenetrável em volta do patrimônio de quem empreende, Vira uma ilusão perigosa. uma ilusão bem perigosa. E é por isso que hoje a gente está fazendo esse mergulho profundo. Com certeza. O que nos traz diretamente ao núcleo do material de hoje, que é um compêndio bem denso e várias análises jurídicas estruturadas em cima de um documento conhecido como par.pdf. O famoso par. Isso, que destrincha as engrenagens do procedimento administrativo de responsabilização de sócios e administradores. E o propósito de explorar essas fontes é entender uma transição, sabe? Uma mudança monumental. A saída do papel para a tela, né? Historicamente a gente viu o fisco como aquela burocracia analógica, auditores folheando montanhas de papel em salas cheias de poeira. Mas hoje, Hoje a estrutura é outra. totalmente, evoluiu para uma máquina preditiva digital de precisão cirúrgica. O que torna esse tema de uma urgência universal para quem está ouvindo a gente. Qualquer pessoa que assuma o risco de empreender ou que tenha uma participação societária, por menor que seja, Ou até quem trabalha na contabilidade dessas empresas. com certeza. Quem atua na linha de frente está jogando sob essas novas regras. E não saber como essa mecânica funciona não dá mais só uma multinha. Não, de jeito nenhum. Resulta na aniquilação total daquela fronteira entre o caixa da empresa e a sua conta corrente pessoal. E para a gente entender o tamanho dessa mudança, acho que a gente tem que voltar lá na estaca zero, né? O princípio da autonomia da pessoa jurídica. É o ponto de partida ideal. A lógica fundacional desse princípio é brilhante, na verdade. Foi desenhada para estimular o desenvolvimento da economia. Em tese, a empresa nasce como uma entidade separada dos seres humanos que a criaram. Uma nova pessoa, literalmente. Exato. Ela tem vida própria para assinar contratos, contrair dívidas, comprar, vender. A regra geral é que, se o negócio der errado e falir, apenas os bens daquela entidade jurídica respondem pelas dívidas. É basicamente um mecanismo de isolamento de risco. Eu gosto de pensar que a pessoa jurídica funciona como um traje de mergulho de alta tecnologia. Uma analogia perfeita. Porque o mercado é esse oceano de alta pressão, cheio de tubarões, tempestades que ninguém prevê, e o traje permite que o indivíduo nade ali sem ser esmagado. Sim, ele protege o mergulhador. Só que a física dita que, se houver um furo microscópico nessa estrutura, a água vai invadir. A pressão equaliza de uma vez só. Violenta. E quem está lá dentro perde toda a proteção na hora. E a lei sempre reconheceu que esse traje não poderia ser indestrutível, sabe? Justamente para evitar que fosse usado como um esconderijo para fraudes. O nosso material-fonte é muito específico ao mapear essas rachaduras. Os furos no traje? Isso. Ele cita pilares como o artigo 50 do Código Civil. O objetivo central ali é combater o abuso da personalidade jurídica. A proteção cai quando tem um desvio de finalidade. Que seria o quê? Usar a empresa para dar golpe? Basicamente, quando ela é instrumentalizada com o propósito deliberado de lesar terceiros. Ou, o que é muito mais comum, quando rola confusão patrimonial. Nossa, a confusão patrimonial é a armadilha mais rotineira de todas. Total. Porque, pensa num gestor que decide pagar a fatura do cartão de crédito da família usando o caixa da empresa, ou paga a mensalidade da escola direto da conta pessoa jurídica. Ele está perfurando o próprio traje de mergulho. Exatamente. O dinheiro perde aquela identidade corporativa.
O texto aponta muito para isso. O cumprimento repetitivo de obrigações do sócio pela sociedade, sem uma contraprestação. E na área tributária, o buraco é mais embaixo. Ah, o fisco não perdoa. Não perdoa? O artigo 135 do Código Tributário Nacional deixa claro que diretores e gerentes respondem com o próprio CPF quando rola infração da lei ou excesso de poderes. Mas espera aí, tem uma diferença vital aí, né? Porque a lei separa o erro comercial honesto do ato ilícito. Sim, com certeza. Então, se eu abro um restaurante e trabalho pra caramba, mas vem uma crise econômica brutal e eu quebro. Você não cometeu um crime. Trói o escudo? Certo. Não, de forma alguma. A falência nesse cenário de crise se enquadra no que o direito chama de ato regular de gestão. Isso é vital. O ato regular praticado sem dolo, sem fraude, isenta o administrador de pagar com o próprio bolso. Ufa. É, mas cruzar a linha vermelha é outra história. O compêndio destaca exemplos pesados no direito penal, tipo a apropriação indébita previdenciária. O famoso reter o INSS do funcionário e não repassar para o governo. Exato. Isso não é um negócio que deu errado. Isso é uma infração direta à lei. Pulveriza o limite de responsabilidade na hora. O que nos leva a uma constatação muito intrigante. Porque essas bases legais, os artigos 50 e 135, não foram aumentados semana passada. Tem décadas. Pois é. Se a quantidade de autuações explodiu agora, a lei não mudou. O que mudou foi a capacidade de visão do Estado. Eles pararam de procurar agulha no palheiro com uma lupa. E decidiram colocar fogo no palheiro inteiro usando satélites. Exato. E esses satélites têm nome, né? Tem. Responde pelo nome de Projeto Analytics. É uma infraestrutura colossal da Receita Federal com o Sérporo. Os documentos estimam investimentos absurdos, tipo de 1,5 a 4 bilhões de reais. Bilhões com B. Bilhões. A gente está falando de criar zonas de nuvem de altíssima disponibilidade, projetadas para processar volumes impensáveis de dados simultaneamente. Com um orçamento desse tamanho, a tática não é só digitalizar planilha de Excel. Eles mapeiam não só a empresa em si, mas o ecossistema inteiro. Estão procurando o mestre dos marionetes. Descobrindo empresa de fachada laranja para ocultar fluxo de capital. O que é fascinante aqui é a aplicação prática de machine learning, mais especificamente o Graph Analytics. A análise de grafos. Redes complexas. Isso. Em vez de pegar uma declaração e ler de cima a baixo, de forma linear, a inteligência artificial cria verdadeiras teias neurais de informação. Cruzando tudo. Tudo. Imposto de renda, faturamento de nota fiscal eletrônica, fluxo bancário, endereço na junta comercial e, pasme, até transação de criptomoeda em blockchain. Nossa. É um nível de rastreamento assustadoramente preciso. Quer dizer que, se um CPF que sempre declarou renda baixa, de repente aparece como sócio de 10 empresas num galpão vazio... Movimentando milhões. O algoritmo grita na hora. Não precisa mais de um fiscal desconfiado olhando uma pasta de papel. A própria rede acende o alerta. E a sofisticação da IA vai além de achar quem movimenta muito dinheiro. O aspecto mais contraintuitivo que as fontes revelam é a busca ativa pela ausência de dados. O sistema foi treinado para caçar o que eles chamam de indícios baseados em ausência de indicativos econômico-financeiros. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque, normalmente, a punição vem quando alguém faz algo visível, né? Uma transferência esquisita, uma fraude clara. Sim, uma ação. Mas esse sistema dispara o alarme mais alto justamente quando detecta o silêncio, o vazio absoluto de informação. É como um radar de trânsito invisível para quem parou na pista. Uma ótima forma de colocar. Para o algoritmo, o silêncio tem um significado muito específico. Imagina uma empresa com uma dívida tributária enorme. Do nada, ela para de emitir nota fiscal. Zero faturamento. Zero. O e-social deixa de ser enviado, a conta bancária zera. E não teve nenhum processo formal de falência. A empresa só evaporou. Virou fumaça digital. E o algoritmo não acha que eles tiraram férias. Ele interpreta como fuga coordenada. A inteligência artificial bate o martelo dizendo que abandonaram o barco sem pagar os credores. A temida dissolução irregular. E esse é o gatilho. Não vai um fiscal lá no endereço bater palma no portão para ver se tem alguém. A falta de bits e bytes já é a prova. E a caçada ao patrimônio dos sócios começa. E aí a gente entra na armadilha administrativa. O par. Isso. Como é que o Estado processa isso tudo tão rápido? Bom, se a gente conectar isso com o panorama geral do Brasil, a gente entende o par que foi consolidado pela Lei 13.606 de 2018. O Estado precisava de eficiência. Porque ir para o judiciário demora muito.
Demais. Anos de processo, custas e o devedor esconde o dinheiro antes de qualquer sentença. O par contorna isso. Ele é interno, tocado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A PGFN. O que muda o campo de batalha completamente, porque quem está escutando pode pensar que vai receber um oficial de justiça na porta de casa, mas não. Não mesmo. A notificação chega silenciosa na caixa de entrada de um sistema do governo chamado Regularize, e no segundo que aquilo marca como lido, O relógio dispara. começa a correr de um jeito imperdoável. 15 dias corridos. 15. Para protocolar uma defesa técnica. Mas espera, um algoritmo acha que tem algo errado, manda um aviso sem prova nenhuma anexada e o cidadão tem 15 dias para provar que é inocente. Isso não é uma inversão completa do ônus da prova? Completamente. E os juristas criticam muito isso. Na doutrina clássica, quem acusa tem que provar. Óbvio. Mas no mar, o Estado apresenta um indício gerado pela IA e o pêndulo da responsabilidade vira violentamente para o cidadão. O administrador que lute para provar que não teve dissolução irregular ou confusão patrimonial. E provar uma negativa, provar que algo não aconteceu, já é um inferno lógico. Mas o material revela um gargalo técnico que, assim, parece piada de mau gosto. O sistema Regularize. Exato. Não basta ter a prova da inocência. Você tem que conseguir enfiar isso no sistema. E a restrição parece da época da internet de escada. A defesa é uma caixa de texto e, 5 arquivos de no máximo 5 megabytes cada. É um choque de realidade. Essa restrição muda o paradigma da advocacia. 25 megabytes totais. Isso é um anexo de e-mail comum de hoje em dia. Uma foto do celular quase dá isso. E o cara tem que colocar 5 anos de movimentação financeira ali dentro. Livros com milhares de páginas, contratos sociais, comprovantes. É impossível sem uma estratégia cirúrgica da equipe jurídica. Aquela velha tática de soterrar o fiscal com caixa de papelão cheia de nota já era. Já era. Se tentar subir um PDF pesado com o balanço patrimonial, o sistema recusa o protocolo. Se jeita na hora. A limitação exige que a defesa foque só no núcleo do que a máquina apontou. O material é bem claro. Assistência especializada é inegociável. Se a IA diz que a empresa está inativa, você não manda a vida da empresa. Você manda a conta de luz do mês atual, 3 notas recentes de fornecedores, comprime tudo no máximo para provar irrefutavelmente que a empresa está viva e que caiba no sistema. Caramba! E se essa coreografia toda der errado? Porque a rotina de quem tem empresa é um caos. Um e-mail passa batido, a senha do portal sumiu, ou em 15 dias não dá tempo de juntar nada. O silêncio gera revelia. E o que rola quando as comportas desse abismo da revelia se abrem? O efeito dominó é na velocidade máxima. Sem contestação, a suspeita do algoritmo vira verdade absoluta administrativa. O nome do administrador vai para o CADIM na hora. O registro de devedores do governo. Sim, e a dívida vai a protesto em cartório, o que tritura a capacidade de crédito do CPF no mercado. Acabou o financiamento, bloqueia cartão de crédito, a vida financeira entra em colapso antes do cara entender o que houve. Exato. E o estágio final, o mais devastador, é a emissão da CDA, a Certidão de Dívida Ativa. Quando isso sai, a Procuradoria vai para o Judiciário iniciar a execução fiscal. E o escudo do CNPJ já evaporou. Sumiu. As contas pessoais, investimentos, imóveis no CPF do sócio viram os alvos principais da cobrança estatal. Então, o que tudo isso significa quando a briga sai do portal do governo e vai para o tribunal? A lógica é pensar, bom, agora estou na frente de um juiz, vou poder explicar a história com calma e mostrar os gigabytes de documentos, né? Seria o ideal. Mas as fontes mostram a armadilha jurídica gigantesca que é a CDA. Tem o princípio da presunção de liquidez e certeza. Que é o espinha dorsal do direito do Estado cobrar, né? Isso. A lei diz que o governo age pelo interesse coletivo. Então, a certidão de dívida ativa já nasce com o status de verdade. O juiz presume, por lei, que o valor está certo, que o devedor é aquele mesmo e que tudo foi feito certinho. O peso de provar que a cobrança é ilegal continua todo nas costas do indivíduo. E se defender no judiciário é asfixiante. Para ter o direito de questionar a CDA, apresentar os embargos à execução, a pessoa esbarra numa exigência cruel, que é a garantia do juízo. Pois é. Para discutir uma dívida, sei lá, de 300 mil reais, muitas vezes o cara tem que depositar esse valor numa conta judicial ou dar a própria casa como penhora.
O Estado te mobiliza financeiramente só para te deixar falar. A disparidade de armas é brutal. Começa com um supercomputador cruzando dados, vira presunção de culpa administrativa, porque você perdeu um prazo de 15 dias, e consolida numa certeza judicial que exige seu patrimônio como refém para poder ser contestado. É de tirar o fôlego. E diante dessa simetria toda, o material que a gente analisou chega a uma conclusão unânime sobre como sobreviver no mercado hoje. Prevenção extrema. Proatividade. Esperar a notificação chegar é basicamente perder o jogo antes de entrar em campo. A defesa tem que ser construída anos antes do algoritmo piscar a primeira luz vermelha. Exato. Monitorar no portal Regularize não é mais tarefinha chata para o estagiário fazer uma vez por mês. É prioridade estratégica semanal. E a segregação do dinheiro, né? Dinheiro de casa, conta da empresa, metodicamente documentado. Erradicando qualquer brecha que grite confusão patrimonial para IA. E outra coisa fundamental. O fim da vida da empresa Não pode simplesmente trancar a porta, jogar a chave fora e desligar o celular. nunca. Tem que dar baixa formal em tudo. Junta comercial, receita, estado, município. Deixar um CNPJ zumbi ali, acumulando débito num vácuo digital, é dar para o Analytics exatamente o alimento que ele quer. O alvo perfeito. Bom, o percurso que a gente fez nesse mergulho profundo revela uma mudança avassaladora nas regras do jogo. A gente começou lá com a ideia clássica do traje de mergulho criado para fomentar a inovação. A autonomia jurídica. Isso. E aí avançamos para a era dos supercomputadores e do projeto Analytics, onde o fisco investe bilhões para mapear as conexões e rastrear aquele silêncio suspeito. Que é a chave para o par. Exatamente. Um procedimento ultra rápido que te dá 15 dias e míseros 25 megabytes para se defender. E se você perde esse prazo, a dívida atravessa o escudo do CNPJ direto para o seu CPF através da execução fiscal. O escudo até existe no papel, mas os radares procurando rachaduras nele nunca foram tão implacáveis. O que levanta uma questão final super provocativa para quem está nos acompanhando. Manda. Hoje, a gente detalhou como a inteligência artificial aponta o indício, monta o quebra-cabeça e aí um ser humano do governo vai lá e autoriza o processo. A máquina acusa, o humano aperta o botão. Ainda tem um humano no loop. Ainda. Mas, considerando a velocidade da tecnologia e a sede de eficiência do Estado para arrecadar mais, gastando menos, a dúvida que fica é: quanto tempo falta para esse algoritmo transcender o papel de analista e virar juiz e carrasco ao mesmo tempo? Uau! Imagina o momento em que a rede neural detecta a anomalia silenciosa e, sem nenhum clique humano, no meio do caminho emite a ordem direta, bloqueando as contas e os imóveis de uma família inteira. Uma intersecção aterrorizante entre a eficiência máxima do Estado e a corrosão total do nosso direito de defesa, né? Com certeza. O rigor para separar o dinheiro pessoal da empresa e ficar de olho nos portais do governo deixou de ser só burocracia. Virou a única âncora para manter a vida financeira salva nessa nova era digital preditiva. Muito obrigado pela companhia de todos que acompanharam mais essa análise detalhada com a gente. Fiquem de olho e até a próxima.